Qual é o produto ou serviço que você pode criar de forma que tudo que você fez na sua vida até hoje não seja nada além de uma porta de entrada para esse seu novo produto ou serviço? Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E nesse mundo do marketing digital, eu tive a oportunidade de cruzar com várias pessoas que protagonizaram momentos e movimentos de mudança na minha vida. Sabe aquele lance do Steve Jobs, né? Que você consegue olhar para trás e olhar aquele ponto que mudou tudo para você. E quando eu olho para trás, eu lembro de uma conversa que eu tive com alguns amigos, estrangeiros eles. O Andrei é o número 1 de marketing na Rússia e o Sebastian, o número 1 de marketing na França. Eu tive a oportunidade de conhecê-los. Eu lembro que a gente estava numa conversa e surgiu essa pergunta dos dois ao mesmo tempo para mim. Vitor, qual é o produto ou serviço que você pode criar de forma que tudo que você fez na sua vida até hoje não seja nada além de uma porta de entrada para esse seu novo produto ou serviço? E olha, eu sei que essa é uma frase mais longa do que você está acostumado, eu sei que aqui no podcast eu busco sempre ser o mais simples possível e eu sei que essa frase pode bugar um pouco a sua mente, dá até vontade de voltar alguns segundos para ouvir de novo, mas deixa que eu vou perguntar aqui de novo a mesma pergunta que me fizeram lá atrás e que me deixou bugado e que talvez tenha te deixado bugado também. A pergunta é: qual é o produto ou serviço que você pode criar de forma que tudo que você fez na sua vida até hoje não seja nada além de uma porta de entrada para esse seu novo produto ou serviço? Uau! Quando ele fez essa pergunta, na hora eu entendi a profundidade dela. Eu não estava pronto para responder, não. Eu não tinha ideia de para que caminho aquela pergunta ia me levar. Mas na hora que eu vi, eu sabia que aquela pergunta ia mudar tudo para mim. Às vezes, é questão de perspectiva, né? Tem até aquela brincadeira, né? Se você pegar a sua mão e escrever uma palavra, você consegue ler o que está escrito. Mas se você aproximar ela demais do seu rosto, você não tem como ler. Você precisa tirar ela do seu rosto para ter algum distanciamento para conseguir ler com clareza. Faz sentido? Naquele momento ali, mesmo imerso naquela situação, mesmo ali tendo recebido aquela pergunta que me deixou desnorteado, eu já conseguia perceber o quanto que aquela pergunta podia alterar o rumo da minha vida. E alterou. Eu, no último episódio, contei, né, sobre a possibilidade de 3 jogos online. O cara que é o produtor, o cara que é o afiliado, ou o cara que presta serviço. E eu falei também que eu fiz incursões por cada um desses mundos. Vendi mais de 1 milhão sendo afiliado, vendi mais de 1 milhão com produto próprio e vendi mais de 1 milhão com serviço. Então eu gerei 7 dígitos de resultado em cada um desses jogos e eu experimentei cada um desses jogos. E com esse resultado que eu tive em cada um desses 3 jogos, aquilo ali eu podia chamar de meu negócio e tocar por muito tempo. Mas uma pergunta colocou tudo isso em perspectiva. E se tudo que eu fiz na minha vida até aqui não fosse a minha vida de hoje pra frente? Porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Quando vence, ou quando conquista alguma coisa, ou quando encontra um formato que deu certo. Ué, será que eu posso ficar nisso pra vida? Será que isso aí que você tem feito na sua vida até hoje é o que você vai fazer pro resto da sua vida? Saiba que é possível. É possível tocar a sua vida de hoje para frente da exata mesma forma que te trouxe até aqui. Só que e se tudo que você fez até aqui for só uma porta de entrada para essa nova coisa que você vai criar? Doido, né? Porque quando eu vi, eu já estava feliz. Quando eu vi, eu já estava satisfeito. Quando eu ouvi essa pergunta, eu estava contente com o que eu estava vivendo até ali. Eu já tinha causado muita transformação, tanto para os meus clientes quanto para mim. E quer saber? Eu não estava pensando em mudar. Eu não estava pensando em me transformar. Eu não estava pronto ou aberto para a possibilidade de que tudo que eu vinha fazendo até ali fosse só a porta de entrada de uma coisa nova. E olha, eu não consegui a resposta daquela pergunta nem na hora, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte. A real é que eu passei 1 ano com aquela pergunta na minha cabeça. E eu acredito muitas vezes que a pergunta pode ser mais poderosa do que a resposta. E eu achei uma resposta. E eu vou dividir aqui com você, é claro. Mas o que eu quero dizer é que se você não achou a pergunta enquanto está aqui nesse podcast, relaxa. Para mim, levou muito mais tempo do que um podcast. Para mim, levou cerca de 1 ano para cair a ficha e eu entender o próximo passo que eu podia dar. Então, quem sabe você vai ouvir essa pergunta aqui hoje e daqui a 1 ano isso vai gerar algum reflexo na sua vida ou no seu negócio. Não subestime o poder dessa pergunta. E eu quero te falar para onde que essa pergunta me levou. Um tempo depois, eu entendi
todo o resultado que eu tinha como produtor, lançando inclusive terceiros, todo o resultado que eu tive como afiliado, vendendo mais de 500 fórmulas de lançamento na época, como afiliado do Érico aqui, promovendo fórmula no Brasil, além dos outros vários produtos que eu promovi de forma mais distanciada dos produtores, ou vendendo serviço. Cada uma dessas coisas que eu fiz, aquilo ali me preparou para eu chegar onde eu estava, mas não necessariamente era o que eu ia fazer dali para frente. Teve um belo dia que eu escolhi dar um passo a mais e criar um grupo de alta performance. Eu batizei de Mastermásio. Eu não sei se você conhece ou não o termo cunhado por Napoleon Hill. Ele chama de Mastermind. O termo é referente a grupos que se encontram com um objetivo em comum, em qualquer área. Pode ser negócio ou pode ser desenvolvimento de qualquer outra coisa. Hoje cedo eu estava surfando com amigos. E uma coisa é certa, se eu estivesse surfando sozinho, ou cada um de nós, se estivéssemos surfando sozinhos, a gente não conseguiria sozinho o resultado que a gente conseguiu como grupo, porque ali um apoia o outro, um mostra onde o outro está errando, um incentiva o outro, encoraja o outro e faz o outro sair de casa quando devia, talvez, sei lá, ser vencido pelo sono se não fosse o companheiro que convidou. Então, ali, considerando esse conceito da Napoleon Hill, que ele divide no livro A Leis do Triunfo e também outros livros dele, um mastermind é quando a soma dos membros consegue ter um valor, um poder maior do que só a soma individual de cada um. É o conceito de sinergia, né? É quando 1 mais 1 mais 1 pode ser mais do que 3, pode ser 6, pode ser 9, pode ser 1 milhão. Então eu resolvi criar o meu grupo para criar essa sinergia. Batizei de Mastermásio e lá eu reuni a galera que tinha a mesma pegada do que eu. Qual era a pegada do grupo desde o início? Reunir pessoas de resultado digital e que estejam mais interessadas na transformação que geram nos seus clientes do que nas transformações que geram nos seus próprios bolsos. Desde lá atrás, anos atrás, eu já tinha essa visão. Eu sei que tem gente que está no negócio digital pelo dinheiro. Não tem nada de errado, mas não é quem eu quero atrair. Quem eu atraio, e desde o começo foi assim, é o cara que, além do resultado financeiro, está ligado ao propósito. É o cara que, além de ter uma compensação econômica pelo seu serviço, está interessado na transformação que gera no mundo. São as pessoas que transformam o dia, são as pessoas que transformam o mundo em um lugar melhor todos os dias. Muitas dessas pessoas, inclusive, já abastadas financeiramente. Pessoas que já conquistaram sua independência financeira, que poderiam não mais trabalhar, mas escolhem continuar jogando pela contribuição que a sua voz, a sua mensagem gera no mundo. E eu lembro quando eu escrevi um e-mail falando do tipo de resultado que eu tinha no online, do tipo de resultado que eu já tinha gerado para alguns clientes de consultoria e convidando as pessoas para aplicarem para entrar nesse grupo. Porque um diferencial do grupo é que não é um grupo pagou, entrou. Não é um grupo que qualquer pessoa que pode fazer um investimento financeiro possa se sentar naquela mesa. Existe um processo de seleção, existe um processo de entrevista para eu escolher quem eu acho que tem a ver com a vibe do grupo, com a energia do grupo. E nessa altura eu tinha mais ou menos 600 clientes. Eu estou falando isso para colocar em perspectiva, tá? E além desses 600 clientes, eu tinha uma lista de e-mail de 16 mil pessoas que não eram clientes, mas que já acompanhavam o meu trabalho. Era a galera que eu promovia ofertas como afiliado, eram as pessoas que acompanhavam as 3 edições que tinham acontecido já do Congresso de Afiliados, que era o meu evento sobre esse mercado. Então, eu fiz essa oferta tanto para essa minha lista de cerca de 600 clientes, quanto para essa minha lista de e-mail desses 16 mil não clientes. E pasme, eu falei o preço, falei o formato, falei como funcionava. Eles tinham que preencher essa aplicação e ao final dessa aplicação eu selecionaria algumas para uma entrevista para aí então aceitar ou não o membro no grupo. E a minha ideia é ter um grupo de 20 pessoas. Resultado, eu recebi 495 aplicações. Dessas, umas 50 e poucas, acho que 56, disseram sim para o valor. Falaram sim para o comprometimento financeiro. Disseram que tinham a capacidade de investir o valor que eu estava pedindo. E aí eu olhei e falei, nossa, 56 pessoas que podem pagar o quanto eu pedi. E dessas pessoas eu vou selecionar um grupo de 20 pessoas. Interessante. Uma das primeiras pessoas que eu aceitei no grupo foi o Miguel Cavalcante. E para quem não conhece, Miguel é grande amigo pessoal meu. Sabe esse lance de o amigo virar cliente, o cliente virar amigo e depois você nem saber mais se é uma coisa ou outra e perceber que na verdade são as duas coisas ao mesmo tempo. Eu digo que o digital foi muito bom para mim, mas muito mais do que resultado financeiro, o que eu mais ganhei nesse mundo foram as amizades que eu construí, os laços que eu construí a partir do digital e que vieram para o físico e, poxa, são amizades que duram anos, né? Então, o Miguel entrou no grupo, inclusive segue no grupo, ele está no 7º ano lá no Mastermásio. Mas por que eu tô falando do Miguel? O Miguel, na época, já era cliente meu. Ele, inclusive, já tinha feito um lançamento,
que faturou mais de 1 milhão em 7 dias. E o que me chamou muita atenção, e tá na hora de confessar aqui para vocês, é que quando o Miguel aplicou pro grupo, eu fiquei um pouco inseguro. E por que eu fiquei inseguro? Porque eu mesmo não tinha feito esse lançamento de 7 dígitos. Será que eu ia ser capaz de ajudar o cara que tinha um negócio, inclusive, maior do que o meu? Então eu fiquei num espaço de insegurança. As outras pessoas que eu tinha aceitado para o grupo, todas elas tinham um resultado menor do que o Miguel quando o assunto era faturamento. Óbvio que lá não meço as pessoas só por faturamento, e sim pela contribuição e o quanto que elas estão dispostas a trocar, né? E gerar resultado um para o outro. Só que, confesso, o resultado do Miguel na época me assustou, a ponto de eu ficar inseguro e não saber o que fazer. Eu lembro que na época eu me aconselhei com o Jerônimo Temel, eu não sei se você conhece ele ou não, me aconselhei também com o Bruno Giuliani, e falei, galera, o que eu faço, cara? O cara tem um negócio muito maior do que o meu e dos outros membros. O que eu faço? E eu lembro que eles me orientaram a, inclusive, desistir. Falar para ele que ele fugia do perfil do grupo e oferecer o dinheiro de volta. E eu sou muito firme nas minhas decisões e eu sabia que aquele não era o caminho que eu devia seguir. Eu agradeci o aconselhamento dos meus amigos, mas eu bati no peito e falei, cara, vou seguir porque eu acredito que esse passo que ele tá dando é algo que vai fazer diferença para ele. Eu tava assim, inibido, eu tava assim, inseguro por causa do negócio ter faturado mais do que o meu, eu nunca ter alcançado aquele resultado, mas eu tinha ajudado ele, inclusive, a alcançar aquele resultado. Antes dele fazer aquele lançamento de 1 milhão, a gente tinha feito uma consultoria de 1 hora. Eu já tinha ajudado, ele se sentia grato. Então, eu lembro que essa foi a primeira vez que alguém que tinha um negócio tão maior do que o meu teve a humildade de ser ajudado e ser conduzido num processo, né? E aquilo me marcou bastante. Então, o Miguel entrou pro grupo e eu ficava alimentando essa insegurança, alimentando essa incompletude por causa da diferença, não só de mim para ele no momento de negócio, mas dele para os outros membros. E aí eu fui aceitando 5, 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas, 9 pessoas, 10. E eu lembro quando eu cheguei na 14ª pessoa, era um cara chamado Raul Candeloro. Eu nem pedi permissão dele para contar isso aqui, mas acho que ele vai até gostar de ouvir. Gente, quando eu aceitei o Raul no grupo, os meus problemas com o Miguel acabaram, entendeu? Por quê? Porque o Raul tinha um negócio muito maior do que o meu e do que o do Miguel juntos. O cara, bem mais velho do que a gente, bem mais experiente nesse mercado, muito mais maduro, rodava uma empresa chamada Editora Quantum, que inclusive faz aquela revista Venda Mais, a maior revista de vendas, né? E cara, eu nasci em 86. E em 86 o cara já vendia informação, entendeu? Nem tinha internet, o cara vendia por fax. E é muito doido aquilo, porque quando o Raul disse sim pro grupo e eu disse sim pra ele, e ele entrou no grupo, muito louco, porque eu lembro a sensação até hoje. É como se toda aquela preocupação que eu tinha com o Miguel, dele estar destoando do grupo, todo aquele receio, toda aquela insegurança, toda aquela preocupação se dissolvesse. Porque agora a minha preocupação era o Raul. Olha que louco, né? E, cara, moral da história. O que eu entendi? Sempre vai ter uma pessoa no grupo que destoa e que tem um resultado muito maior do que dos outros, né? Agora no grupo tem gente que faturou mais de 200 milhões no ano passado. E aí, adivinha, a tal da insegurança acompanha sempre essa pessoa que tem mais resultado. Só que essa insegurança é questão que está mais na cabeça de quem vive a insegurança, nesse caso eu, do que da pessoa que está do outro lado. Tanto o Miguel lá atrás tirou muito valor, ele não estava preocupado, quanto o Raul, quando entrou, tirou muito valor, ele não estava preocupado se ele era quem mais faturava da mesa. Ou agora, mais recentemente, empresas que faturam mais de 10 milhões, mais de 100 milhões, mais de 200 milhões, a pessoa que entra, ela não está preocupada. Então, o que eu entendi é, sempre vai ter alguém que tem um resultado muito maior do que os outros, e o líder do grupo, no caso eu, vai ter essa questão. Será que eu estou agradando? Será que a pessoa está tirando valor? Nesse ano agora que passou, a gente acabou de passar pela renovação, a gente está no 7º ano do grupo. E essa empresa que faturou mais de 200 milhões, eles renovaram. Eles estão de novo lá esse ano. E antes da renovação, eu tive insegurança. Qual a lição que fica? Sempre vai ter alguém que tira a gente da zona de conforto. E quando a gente já consegue um problema maior, o problema menor se dissolve. Então, o que eu desejo pra você? Eu não sei qual é o problema que você tá vivendo agora. Até porque, cara, a gente sempre passa por problema, a gente sempre passa por desafio. O que eu desejo pra você é que você encontre um desafio maior pra ter que lidar. Quando o Raul entrou lá atrás no grupo, cara, o problema, o desafio que eu tava vivendo com o Miguel se dissolveu. Uma das coisas que eu aprendi lendo o T. Harv Eker, o cara que escreveu Segredos da Mente Milionária, ele fala isso, né? Ele fala que ninguém tropeça em montanha. As pessoas tropeçam em pedrinhas, né? Uma das coisas que eu aprendi com ele é a não pedir por problemas menores, e sim pedir para você crescer, para você conseguir, inclusive, enfrentar problemas maiores, de maior magnitude, só que com mais tranquilidade.
Aquela pergunta, qual é o produto ou serviço que você pode criar de forma que tudo que você fez até hoje seja apenas uma porta de entrada para esse novo produto ou serviço, ela ficou sem resposta por 1 ano. Mas depois, quando eu encontrei a resposta, nasceu esse grupo, o Mastermásio. E dentro desse grupo, várias amizades, várias parcerias de negócio, pessoas que talvez você conheça, Paulo Cuenca, Valesca Bruzzi, pessoas que provavelmente você inclusive segue. Então, inclusive agora, não sei quando sai esse episódio, mas um pouco depois de quando eu tô gravando e um pouco de antes de quando ele vai pro ar, eles estão aqui no Rio de Janeiro, porque vieram pro encontro presencial, onde a gente troca, a gente divide para cada um dos negócios o que tá funcionando, as melhores práticas, o que melhor funcionou para compartilhar e os outros poderem aplicar nos seus negócios, mas também a gente fala de onde que tá doendo, a gente fala dos desafios, a gente fala onde que a gente tá com dor, a gente fala onde que a gente precisa de ajuda e o grupo inteiro, como um todo, contribui para o negócio de cada uma daquelas pessoas ali. Então, minha dica para você é que você fique com essa pergunta. Qual é o produto ou serviço que você pode criar? De forma que tudo que você fez na sua vida até hoje não seja nada além de uma mera porta de entrada para esse seu novo produto ou serviço. E se você está passando por um desafio, se está passando por alguma provação, ao invés de pedir para o problema diminuir, peça para você crescer para poder lidar melhor com esse desafio. Consegue um problema maior e segue em frente. Eu tô adorando aqui do outro lado ver o eco desse podcast. Cada mensagem que eu recebo, cada avaliação lá, eu adoro as estrelinhas, tá bom? Se você achar que esse episódio merece 5 estrelas, me dá 5 estrelas lá e deixa um comentário para eu saber. Eu tô lendo pessoalmente todos os comentários lá na plataforma, todas as mensagens que você que ouve esse podcast tá escrevendo para mim no Instagram. Se quiser escrever, @Victor Damasio Oficial. E mais, se você tirar um print dessa tela aqui, um print dessa tela do seu celular, já que você tá ouvindo, e postar no seu Instagram e me marcar no Stories, eu quero dar um presente pra você. E aí, topa?